De volta todos no boteco, aqui no Varanda América, agora com o segundo bloco. Depois desse furdunço, né, organizado, né, organizado aqui no Varanda, onde nós vai manifestar? Vou manifestar e vou protestar. E vai protestar. Abaixa a ditadura. Ditadura? Não, ditadura. Voltando aqui ao nosso amigo Toscano, o nosso gerente comercial, quase ministro, né, que traz as informações lá para nós de Brasília, e ele havia comentado sobre um detalhe nessa questão das manifestações. Então, eu gostaria de dar a palavra aqui ao nosso magnânimo, referentíssimo, que está aqui presente. Gostou de novo? Gostou? Então tá bom. O telespectador anotar mais essas palavras do campo vai ganhar um presente. Isso aí. Pode mandar um e-mail para nós aí no www.tosatv.com.br. Faz parte do discurso. Faz parte do discurso. E anota aí para que vai ganhar um presente. Saramandaio? Saramandaio. Como existe um paralelo na televisão brasileira, então vamos ouvir aqui, agora desta vez, o posicionamento do nosso nobre causídico. Vamos lá. Veja bem, não sei se foi o Sidney, você colocou no final do primeiro bloco, diferentemente a contratação dos médicos de Cuba. Sim. A realidade econômica de Cuba, ela é totalmente diferente da realidade econômica do nosso país, Brasil. Se você entende. Médico de Cuba, se eu sou cubano, sou médico, sou convidado a vir trabalhar no Brasil, eu viria correndo. Por quê? As condições salariais de um médico no Brasil, embora para os profissionais que atuam, na área médica aqui no Brasil, são um salário muito a desejar, né, pequeno, para o cidadão de Cuba é um tremendo salário. O salário mínimo lá em Cuba é R$10. Que me permitam, e desculpe os médicos, né? Mas a medicina em Cuba, ela é exercida de outra forma que a medicina no Brasil. Convenhamos, né? Aqui nós temos uma jornada de 4 horas, aí a coisa vai se complicando, e mais a clínica, né? E mais complicando. E lá não, lá na verdade me parece que o exercício da saúde tem muito mais a ver com uma dedicação pessoal do que exclusivo com o paciente. E com certeza, se esse pessoal de Cuba vir para cá, vai dar um choque mesmo, porque é outro tipo de tratamento, a relação médico-paciente é muito diferente, e eu não estou dizendo que é ruim, não. Vai dar o conflito porque, né? Não é uma das melhores. E outra coisa, lá o convênio médico não manda quanto tempo o médico tem que atender, o que ele tem que prescrever, laboratório químico não entra lá propagandista para fazer, né? Não entra nada. Aliás, até um garrancho, e nós vamos falar aqui de uma tal operação Garra-Rufa, um escândalo que eu tive o desprazer de trabalhar no processo agora esses dias, e qualquer hora a gente vai tratar sobre mais essa maracutaia brasileira. Mas voltando lá à questão... Então eu quero dizer o seguinte: o cidadão em Cuba, um profissional da área médica, ele vai exercer a medicina não só lá em Cuba, mas em qualquer país do mundo, com afinco, com amor e dedicação. Diferentemente aqui, não estou generalizando, não estou dizendo que nós não temos profissionais na área médica, como qualquer profissão existente na face da terra, que saibam fazer a coisa com afinco, que se dedicam com amor, com carinho, não é verdade? Com respeito às pessoas às quais, ao fazerem o juramento, né, da formatura, se propuseram a fazer. No caso do médico, nós temos um exemplo aqui no Brasil muito lamentável, muito triste. E eu já me deparei com umas situações em que eu fui andando por esse meu país, por nosso país, ser atendido, acabei sendo que socorrer da rede pública para ser atendido por problemas que tive na parte de saúde. E me deparei com profissionais, Sidney Guedes, e aqui eu falo olhando na tela da Mantiqueira, olho no olho de todos vocês, eu tive uma decepção muito grande. Me entristeceu, porque embora eu tenha condições de ter um plano de saúde, né, hoje eu mudei radicalmente a minha opinião. Na área da saúde pública, eu
deparei com profissionais que nem sequer se deram respeito de olhar nos meus olhos quando eu entrei na sala para ser atendido e fiquei narrando, dizendo do meu problema, e o médico só com a canetinha assim, anotando. Final, deixa eu tomar isso, toma aqui. Particular. Na rede pública. Na rede pública. E na rede particular aqui no Brasil também, você vai entender onde eu quero chegar. Já me deparei em situação também que, ao ser atendido por médicos do plano de saúde, que eu pago mensalmente e não pago pouco, ser atendido como se fosse um sujeito qualquer. Então, a coisa precisa mudar. Os médicos do Brasil, com raríssimas exceções, precisam acordar. E fizeram um juramento para se tornarem médicos, de cuidar da vida dos seres humanos. Tem que respeitar, tem que olhar olho no olho. E já que se propuseram a cuidar de vidas de seres humanos, não é verdade? Tem que cuidar realmente com afinco, com carinho e com muita responsabilidade. Eu não teria coragem, eu não teria estômago, sendo um profissional da área médica, por isso eu não sou advogado de formação, mas se fosse médico, eu jamais, ao receber na entrada da porta do meu consultório, na rede pública ou na rede particular, eu atenderia de forma errada, de forma incorreta, um idoso, uma senhora, uma criança, um adolescente, seja quem quer que fosse. Eu fiz um juramento, assim como eu fiz como advogado, né, de exercer a advocacia com dedicação, eu faria como médico. Então, a classe médica no Brasil precisa mudar, precisa acordar, precisa parar para pensar que as pessoas, os pacientes, são seres humanos iguais aos senhores. Deixarem de pensar só em colher dividendos. Já que fizeram o juramento de cuidar de vidas, cuidem de vida de pessoas de forma digna. Posso estar errado. Perfeito. Mas eu acho que Depois desse depoimento, você vai ter que ir para a medicina alternativa. Quando eu fiz aqui numa rádio comunitária, durante 1 ano e meio, uma programação voltada ao atendimento social, Sidney Guedes, eu me deparei no dia a dia com muitas cartinhas, com telefonemas de ouvintes, aqui da cidade de Bragança, que foi, na realidade, aonde eu pude sentir, mais ainda de forma profunda, o problema grave do qual passa a saúde no Brasil. É o maior. E o Brasil teria que dar um exemplo de atendimento digno na área da saúde. O Brasil teria que ser um exemplo. Por isso eu volto a falar, o dinheiro que está sendo investido na Copa do Mundo poderia melhorar de forma extraordinária, Dr. Kelber, a saúde pública no Brasil. Poderia melhorar as condições de salário dos médicos, que hoje podem dizer que ganham pouco, mas poderiam ganhar até mais, se o dinheiro fosse distribuído, fosse investido de forma mais correta nesse país. A coisa precisa mudar. Estado aí de 800 milhões de reais, quando vai virar um elefante branco depois da Copa. Aí eu te pergunto, o Pacaembu, não, o Maracanã, o estádio do Itaquera, lá de Itaquera, os estádios que estão sendo Garrincha, o Mineirão lá em Minas, vão se tornar hospitais no final da Copa? Vão estar estruturados para serem hospitais no caso de uma catástrofe no país, de um Deus do livre, um terremoto, né? Vão ter estrutura imediata de se tornarem hospitais? Não. Os hospitais têm que ser instalados, têm que ser reformados, têm que ser estruturados, tem que se construir novos hospitais no país, tem que comprar mais ambulâncias, tem que dotar o sistema do SAMU de um atendimento mais ágil, mais emergencial nesse momento. O vereador conhece bem isso, entendeu? Então a coisa precisa mudar. Saúde pública, educação, segurança, condições de salário para o trabalhador, geração de renda para a população. Não é só construir ponte, construir viaduto, VLT, metrô, que vai dar uma condição de vida melhor para o trabalhador. A organização dos movimentos aí, sociais, que estão reivindicando, vai dar continuidade a esse tema? Você acha que vai dar vai dar o quê? Uma continuidade a essas manifestações? Vai continuidade das manifestações. Mas aí que reside o perigo. Eu vou te dizer por quê. Uma análise modesta da minha parte.
não necessariamente deve ser a vossa opinião, a opinião de quem esteja nos assistindo agora. É uma opinião minha como pessoa, como cidadão. Mas antes vou dizer uma coisa. O Brasil, com a Copa do Mundo, com todo esse investimento que já está sendo investido aqui no país, poderia ser distribuído de uma forma mais adequada aí, para dar atendimento também nessas reivindicações que o povo está pleiteando, melhor na saúde. Poderia ter sido designado uma verba de forma já no orçamento da União antes, para poder, nesse período agora, não ter essa catástrofe na área de saúde, esses problemas que estão ocorrendo. Agora, o povo tem que reivindicar, viu, Sidney Guedes, não só essas melhorias nessas áreas, não, mas uma mudança do poder legislativo, Só um minutinho, atenção, que a Stephanie, quando chega esse momento, para tudo. Daí chegou mais um. Agora Boteco, com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Então, aqui, ó. Oi. Pode ser, pode ir. Obrigado. Viu? Obrigado. Quem precisa acordar também não é só o legislativo, o executivo, a presidenta, o governador do estado, né, da respectivo estado da Federação Brasileira, as quais as pessoas que estejam nos assistindo, né, não só os prefeitos, mas o poder judiciário, o Ministério Público também precisa acordar, no meu ponto de vista. Então, que o poder judiciário ter a força do poder judiciário. Exatamente, sim. Técnico tem a força. Mas o poder judiciário precisa acordar justamente por isso. O poder judiciário tem força. O Ministério Público tem a sua força. Né? Mas precisa acordar. Agora, o povo também precisa, também nas manifestações que já fizeram, nas próximas que eventualmente ocorrerem aí, também reivindicar nas ruas a reforma do Código Penal, Questão da maioridade o Código Processo Penal, questão da maioridade penal, não é verdade? A reforma política, a reforma tributária, a carga tributária no país a reforma do sistema bancário, a reforma agrícola, a reforma latifundiária. Ou seja, nós precisamos reformar o Brasil. Então, eu vou fazer uma pergunta. Agora você fez aquela pergunta, pode responder rapidinho? Você falou da continuidade das manifestações. Eu acho que as manifestações agora podem ocorrer sempre que a população achar necessário. Mas eu acho que no momento, do meu ponto de vista, eu acho que ela não poderia se estender muito tempo, muito mais à frente. Por quê? O Brasil é um país, fora de regime democrático, um país de regime capitalista. De 10, 15 anos para cá, o brasileiro foi acostumado, em razão dos governos aí, que estão aí já desde o governo Collor, habituados a facilidades. Que tipo de facilidades? Crédito, o cidadão tem facilidade para comprar um eletrodoméstico, tem facilidade para obter um financiamento para 2, 3 meses de trabalho, ir numa revendedora de moto e comprar uma moto bis. Cansa no dia a dia aqui que eu vejo de pessoas aí dizendo que compraram uma moto, foram na concessionária, arrumou um emprego, já comprou uma motinha, tudo bem, é o direito que as pessoas têm. E o cidadão comprando carro financiado, uma série de coisas que é direito de todo mundo. Mas a partir do momento que a coisa continuar acontecendo, eu acho que isso vai criar um clima de muita instabilidade no país. E vai repercutir de forma significativa na economia do país. E vai mexer. O governo federal e estadual, todos os estados, não falar só de São Paulo, não, todos, tem condições financeiras de arcar com muitos subsídios em várias áreas para o transporte? Financeiramente o governo consegue segurar o rodeão? Eu acredito que não. Na sua opinião. A pausa para mim. Agora Larissa Bragantina. Vai com cebola e Bragantino. Dá licença. Aqui é assim, gente, o nosso boteco é desse jeito mesmo, é áudio normal, é áudio aberto, né? Mas a gente vai dar uma fechada no áudio aí, porque estão falando que tá vindo muita barulho e tal, mas é desse jeito mesmo, né? O senhor ia falar alguma coisa? Não? Esse ficou quieto.
Você deu bronca, ele, ó. Eu não dei bronca? Eu dei bronca Ele já falou que até a dentadura está funcionando, ele ficou quietinho. Eu dei bronca no senhor? Não, o telespectador não viu dando bronca no senhor. Foi, ó, atrás das câmeras. Mentira. Mandou, ó. Você não fica quieto, ó. Mentira. O senhor já falou todo o Mas já que você mandou eu falar? Toscano, no programa passado a gente estava falando da questão de, como você falou, de crédito. E na minha opinião, o discurso da situação do governo, que melhorou muito a situação financeira do país, eu não acredito nisso. Por quê? Eu acho que o que aconteceu foi uma injeção muito grande de dinheiro para crédito. O brasileiro está endividado, ele comprou muito, ele comprou televisão, comprou carro, comprou moto, comprou casa, comprou de tudo. Acontece que o padrão financeiro dele não melhorou. O que melhorou foi a concessão de crédito para ele. E aí, o governo federal vem e faz o seguinte: olha, nós vamos acertar o problema da montadora de automóvel. Então nós vamos tirar a parte do imposto por tanto tempo, aquela coisa toda. Depois veio lá a linha branca, depois veio a linha de material de construção, depois veio a linha de eletrônicos. Tudo isso tem uma saturação. Chega uma hora que esse remédio paliativo não vai resolver mais. Entendeu? Então, essa crítica que a gente está vendo, que a gente está fazendo, é que o brasileiro já está acostumado com esses planos mirabolantes, que dá tudo em água e daqui a pouco vai tudo pro vinagre. Não é? Então esse protesto que a gente não acredita. Eu até vi algumas pessoas engajadas no movimento e falaram assim: olha, a gente não quer conversar com os políticos porque não adianta nada, já estamos cansados de promessas. Certo? Agora, sobre o seu ponto de vista, nós corremos o risco, então, de nos tornarmos, por exemplo, como a Turquia, onde os processos, onde começou lá desde o início da primavera, a primavera árabe, e esses protestos, isso se estendeu por mais de um ano, e onde se tenta tirar alguém do poder. Eu não concordo com o impeachment, acho que não tem os motivos legais para isso. Porque a não ser for derrubada mesmo de poder, e acho que a gente não vai chegar a isso não. Mas você acha que esse movimento ele pode se estender até 7 de outubro de 2014, deixando os políticos aí em polvoroso? Eu acredito que a população brasileira ainda vai surpreender e muito a classe política. Eu acredito que a população brasileira vai surpreender ainda e muito o governo brasileiro, os parlamentares, aqueles que nos representam no Poder Legislativo, né, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, das cidades. Fiquem atentos, porque a população brasileira, não estamos aqui citando ninguém, né, a fazer nada de errado, mas é o que a gente chega à conclusão. A classe política brasileira que fique atenta, porque o povo brasileiro definitivamente acordou. Talvez fosse a única nação no mundo que ainda estivesse adormecida. E hoje já não mais está adormecido. O povo acordou, despertou do sono profundo e vai cobrar e vai exigir, Dr. Kelmer, de forma radical, não digo com violência, mas de forma imediata, as mudanças que tanto clamam. E essas mudanças são necessárias. Senhor Sidney Guedes, todo programa bom, todo programa maravilhoso. Quem ou o que não vai para a tela? Os vândalos, esses aí não vão para a tela hoje. Não vão para a tela? Não vão. Eu vou na mesma linha. Os vândalos, os baiderneiros de plantão, os marginais infiltrados nas manifestações, vocês não vão para a tela definitivamente. Fácil, das suas palavras, Fernando Campos, Sidney Guedes, as minhas palavras também. Sou contra, não vão para a tela os baderneiros, os que estão aí nesse movimento, essas manifestações aí, causando todos esses problemas. Bom, para mim quem não vai para a tela foram alguns políticos que tomaram aí a tela, o cenário, a imprensa, para correndo se manifestarem aí com resposta à população, dizendo que agora vão resolver as coisas. Demagogia e hipocrisia.
A gente sabe que essas medidas propostas não podem ser implantadas no país de forma tão rápida e como fosse uma solução mágica. Hipocrisia e demagogia. Vocês não vão para a tela. Na minha tela vocês não vão. Cid Guedes, quem vai para a tela? O povo brasileiro! O povo brasileiro! O povo brasileiro! O povo brasileiro! O povo brasileiro está estampado na tela, na minha opinião, também. Doutor Augusto, Brasileiro, sem sombra de dúvida. O povo brasileiro. Não tenha dúvida. O brasileiro que foi para a UOL está estampadíssimo. acorda povo brasileiro. Aliás, já acordaram. Acorda Brasil, né? Acorda Brasil. Acorda Brasil. Aliás, vamos fazer do Brasil o que era sem vergonha, ter vergonha na cara, para que realmente corrupção e que os mensalões, e que os políticos, os maus políticos estejam na cadeia e paguem as coisas erradas que fizeram. Isso é que o povo tem que manifestar realmente. E fora, logicamente, saúde, educação, moradia, tributo, imposto, transporte, pedágio. E vamos subindo a tela agora, porque o senhor vai pedir a música aí? Vou pedir a música, mas ele pedir a música. Não, o senhor pede a música primeiro, pede a música. Essa é difícil, hein? Vai, Luiz Miguel, o dia que me queres. É o dia que me queres. Agora eu vou dizer que precisa acabar no Brasil. E o povo tem que cobrar. Que os políticos enriqueçam de forma ilícita. Tem muita gente, se você analisar a história da classe política, de muitos políticos que não eram nada antes de entrar na política e ao entrarem na política amealharam patrimônios sem Tchau, meu menino. 30 segundos. Povo, continua falando. Tá rápido. Vamos lá, Grande abraço, população. Obrigado, Carlos de Lima. Obrigado, Cineguete. Obrigado, diretor, ministro. Todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiel.